Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer uma análise de letra de música. A letra escolhida da vez é a música Espanto, do Humberto Gessinger. Já é da carreira solo dele, né? Do álbum Quatro Cantos de um Mundo Redondo, que foi lançado em 2023, é um álbum bem recente. Essa música, ela trata muito sobre a relação humana diante da realidade. Vocês vão perceber isso na letra, que são as ilusões criadas pelo ser humano quando ele é confrontado com a realidade. Ela fala muito sobre o viés de confirmação, inclusive, que é uma outra coisa. Eu acho que é até interessante explicar o que é viés de confirmação antes de falar a letra. Eu não vou colocar música aqui por questão de direitos autorais, óbvio. Mas eu acho que é interessante até explicar porque vão conseguir notar semelhança entre o conceito de viés de confirmação e o conteúdo apresentado na letra. Então, antes de começar, claro, vale a pena lembrar que sempre que tem análise de letra, assim, uma análise de letra nunca é feita no vácuo. Ou seja, ela representa muito do que eu tô pensando, do contexto que eu tô inserido. Uma análise de letra não é universal, não quer dizer que o Humberto Gessinger pensou nisso quando ele compôs. É uma visão minha da letra da música, tá? Não existe verdade absoluta. Então, bom, dito isso, vamos lá. Eu vou começar a falar a letra e quando eu achar que tem algum ponto interessante, eu vou parar e vou explicar. Então começa. Porque eu espanto, tô bem no meu canto e olha aqui que legal, ele já começa a brincar com a palavra canto, né? Tanto no álbum Quatro Cantos de um Mundo Redondo, quanto a palavra cantar, né? Tô bem no meu canto. Ele tá feliz, ele tá se sentindo bem fazendo o que ele faz. Tô bem no meu canto. E o outono é uma bela estação. A palavra outono é muito interessante, porque ela é bastante presente. Não vou falar bastante, mas ela é presente nas músicas dele, principalmente naquela Outono em Porto Alegre, que é outra música muito bonita, uma muito bonita. E ele basicamente é uma música dele falando como tá leve e feliz, é alguma coisa assim. Cabelos brancos, dentes amarelos, o contrário é só ilusão. Isso aqui é muito interessante porque mostra um conflito entre o envelhecimento e a pressão estética, ou seja, a realidade que é o envelhecimento contra o que os outros impõem, o que o ser humano impõe para outro ser humano, que é não demonstrar a idade, ah, coisas nesse sentido, né? De novo, isso nada mais é do que a atitude do ser humano em confronto com a realidade. Então, ele tá falando, né? Poxa, ficar com cabelo branco, dente amarelo, envelhecer é normal. O contrário que é só ilusão, né? Isso é um padrão irreal que não existe. Porque o espanto não é para tanto. Quem vê o santo com pés de barro. Esse trecho aqui eu realmente não entendi como essa expressão se aplica na letra, porque a expressão santo com pés de barro vem da Bíblia, pelo menos é uma das referências, eu não sei outras, que, se eu não me engano, é uma estátua de Nabucodonosor. Isso, o Daniel cita uma estátua de Nabucodonosor que, se eu não me engano, apareceu em sonho para ele, né? E ela tem pés em parte, acho que, se eu não me engano, é metade de barro, e do nada essa estátua desaba.
Então, é, é uma estátua grandiosa que representa grande poder e só que o pé dela é de barro, então em algum momento ela desaba. Tanto que existe aquela expressão, tal pessoa tem pés de barro, porque ela parece ser extremamente grandiosa, mas na verdade extremamente frágil, dependendo, ela desaba. Então, tem essa expressão. Uma outra coisa que eu acho que faz sentido para explicar o sentido da letra nesse ponto é quem vê o santo com pés de barro vê o que quer, viés de confirmação. Então, ver o santo com pés de barro, talvez o pés de barro represente humildade, pobreza, uma vida humilde. E aí ele está falando, quem vê o santo com pés de barro, quem acredita que o santo viveu uma vida plenamente humilde, vê o que quer, viés de confirmação. Porque não necessariamente a vida do santo é da maneira que as biografias do santo vendem que foi. Pode ser isso. Não estou dizendo que é isso, não acho que faria muito sentido ser isso. Mas eu acho que pode ser isso. Aí ele continua. Nossa, esse trecho aqui é maravilhoso, né? Se a cabeça bate dentro do peito. O que é a cabeça batendo dentro do peito? É a cabeça, é o cérebro no lugar do coração, né? Isso é uma metáfora, mas somos nós pensando com emoção, não deixando o afeto, ou melhor, deixando o afeto atrapalhar, né, a nossa razão. Aí ele continua embaixo. E o afeto afeta a razão. Se a cabeça bate dentro do peito, o afeto afeta a razão. O afeto afetar a razão é a definição de viés de confirmação. Isso é fantástico. Você tem alguma ideia pré-estabelecida, você tem alguma crença que você gosta, que você quer acreditar, ou que você só acredita, e isso faz você interpretar de maneira diferente a realidade. Isso é o viés de confirmação. Você interpreta errado as evidências, deixa passar alguma coisa. É a definição perfeita aqui de viés de confirmação. O afeto afetando a razão. Porque o espanto não é para tanto. Porque o espanto não é para tanto. Tudo bem, segue o jogo. Tudo bem, separa o joio do trigo. Isso aqui é outra referência bíblica, né? Eu acho que ele está querendo dizer aqui que isso é sobre discernir o útil do prejudicial, né? O que realmente é útil na fruto do ser humano interagindo com a realidade e o que é prejudicial. Por exemplo, o contrário do cabelos brancos e dentes amarelos é prejudicial, certo? Eu acho que é nesse sentido. Aí continua, tudo bem, segue o jogo, tudo bem, cuidado com o fogo, amigo. Esse cuidado com o fogo, bom, geralmente fogo nesse sentido de poesia, música representa a paixão, a afetividade, essas coisas, né? Então, não seria loucura chutar que cuidado com o fogo amigo representa um perigo emocional ou moral. Até do viés de confirmação, é um perigo moral. Por exemplo, na ciência. Para aplicar adequadamente o método científico é muito importante que sejam descartados a maior quantidade de vieses possível. Senão nós teremos problemas, senão nós não estamos sendo honestos moralmente, né? Então, pode representar isso, só que se a gente ler sem a vírgula, em vez de ler cuidado com o fogo, amigo, a gente pode ler cuidado com o fogo amigo. Fogo amigo geralmente é quem te ajuda numa guerra, são seus aliados, né? Eu não entendo como ficaria aqui, qual sentido faria nesse contexto. Se você pensou nisso, por favor, coloca nos comentários que eu gostaria de saber, porque eu não entendi, mas provavelmente deve ser um trocadilho assim. Porque o espanto não é para tanto.
porque o espanto não é para tanto. Vida que segue, segue o jogo nos quatro cantos de um mundo redondo e frágil. Segue o jogo nos quatro cantos de um mundo redondo e frágil. De novo, Quatro Cantos de um Mundo Redondo é o nome do álbum. Engenheiros do Havaí, durante toda a sua história, foi cheio de autorreferência. É uma coisa, acho, do Humberto Gessinger, eles gostam bastante de autorreferência. Então aqui tem outra autorreferência, nos quatro cantos de um mundo redondo. E para terminar, dando uma qualidade para esse mundo redondo, frágil. Eu acho que é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se ficou faltando alguma coisa, por favor, deixa nos comentários. Qualquer coisa, deixa nos comentários, que vai ajudar na construção de análise de mais letras. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.